Olá pessoal, sejam bem-vindos ao YouTube da Ela. Bom, mais uma entrevista super bacana. Agora a gente vai conhecer o Sidney, que se desenvolveu na área de UX, de Product Design, e diferente de várias pessoas, né, que se desenvolvem no Brasil, ele escolheu fazer isso tudo direto em Dublin, o que, na minha opinião, já coloca a barra aí um pouco mais alta, a barra da dificuldade. Então, ele vai contar um pouco aí da sua história, de como ele fez para conseguir estudar, erros e acertos, até conquistar sua vaga diretamente lá na Irlanda. Sidney, cara, obrigado pelo seu tempo. E para a gente começar, conta um pouquinho sobre você, conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer. Legal, Felipe, obrigado aí pela oportunidade de estar aí compartilhando a minha trajetória aí para o pessoal e talvez aí inspirar algumas pessoas a entrarem no caminho do UX. Bom, eu trabalho na área de design já tem mais ou menos uns 10 anos. Eu me formei em design gráfico aqui no Brasil mesmo. Quando eu estava mais ou menos ali por 5 anos de mercado já trabalhando com design gráfico. Eu já ouvia falar de UX, mas eu não ouvia falar com o termo UX, né? Então, eu sempre ouvi com o termo de Interaction Design. Inclusive, é curioso porque o meu TCC na faculdade foi voltado para Interaction Design. E aí eu tive esse primeiro contato, mas por questões de dia a dia, trabalho, empresas com que eu trabalhei, eu acabei não perseguindo Interaction Design. E um certo ponto do meu desenvolvimento profissional, eu decidi que eu precisava aprender inglês. Até nas empresas que eu trabalhava era muito requisitado, né? E eu tinha um nível muito, nem vou dizer que básico, porque eram muito palavras soltas, né, que a gente acaba sabendo por usar software, etc. Então eu decidi que eu precisava me especializar e aprender inglês de uma forma um pouco mais fluente, né? E aí foi quando eu decidi ir para Dublin, eu decidi fazer um intercâmbio, e isso foi em 2000. Eu fui em 2016 para visitar minha cunhada, eu fui de férias. Eu e minha namorada, nós fomos juntos, e aí a gente gostou. Eu já estava com a ideia do intercâmbio na cabeça, só ainda não tinha formalizado bem. E pela facilidade de ter a minha cunhada lá e a gente ter gostado, quando a gente foi no verão, né, que é uma parte boa, no ano seguinte, eu estruturei um plano de pegar e mudar para Dublin e pelo menos os 8 meses iniciais do intercâmbio, né? Eu acho que assim, para resumir essa primeira parte de como eu cheguei até lá. Cara, show. Deixa eu só entender uma coisa, até para ninguém ficar perdido aqui, quem estiver nos acompanhando. Uhum. Você acabou comentando aqui no Brasil e lá na Irlanda. E a gente estava falando um pouquinho antes, né, de começar a Ah, gravação, mas pode ficar um pouco estranho para o pessoal. Então, assim, hoje você atua profissionalmente como product designer, como UX designer, e lá para Dublin, mas o que que você está fazendo especificamente no Brasil, assim? Você voltou ou como é que tá essa situação aí? Só para ficar claro para a galera. tá, não, é o costume. Eu vim passar férias aqui no Brasil, com a minha família, e como a empresa que eu tô, eles têm a opção de você trabalhar remoto, então eu aproveitei essa oportunidade. Já fazia um bom tempo que eu não vinha, na verdade, desde quando eu fui, eu nunca voltei, né? Eu tinha planos para voltar antes da pandemia, mas a pandemia aconteceu e a gente acabou ficando lá. Mas hoje eu estou passando férias e trabalhando remoto aqui no Brasil, e em fevereiro eu volto para Dublin. Show de bola. Cara, isso é uma das coisas que eu acho muito bacana, na maioria das empresas aqui pela Europa, né, de Uhum. pelo menos permitir em alguns períodos, assim, de você viajar para onde você quiser ir ou ir para o, né, para o seu país visitar a família, e aí você Sim, fica trabalhando à distância. Com isso você não queima seus dias todos de férias, né, ainda sobra ali um pouquinho para depois fazer aquela viagem bacana na Europa, então isso é muito bom. Cara, exato. legal. Agora deixa eu entender um ponto aqui da sua história. Antes da gente avançar para estudos e trabalho e tudo mais, beleza, você já tinha aquele interesse por design de interação. Você estava ali estudando e atuando com design gráfico, mas por que esse interesse? O que que te atraiu ali em UX, em product design, ou nesse mundo aí da tecnologia, né, do digital, especificamente? Eu acho que eu sempre tive assim um feeling bom para tendências, né? Então, quando eu ainda estava na faculdade, muitos dos meus amigos eles estavam indo trabalhar
com desenvolvimento de sites, etc. Eu até me interessei numa época, mas depois que eu li e eu decidi fazer o meu TCC sobre Interaction Design, quando os aplicativos começaram a aparecer, a Apple veio muito mais forte nesse sentido na época, né, que era praticamente foi quem liderou esse mercado durante os primeiros anos, né, até se tornar mais mobile mesmo. E eu via que eu me identificava muito mais com essa questão de você conversar com o usuário. Na época, era muito mais uma questão de você pensar em interações para proporcionar uma experiência legal para quem estivesse usando um aplicativo. Então, eu vi que isso era uma área que me interessava bastante. Então, foi isso que me levou um pouco para esse lado. Eu até achava legal desenvolvimento de site, mas eu pessoalmente não sou uma pessoa tão entusiasta de programar, né? Apesar de eu achar interessante, mas acho que não é muito a minha praia ficar atrás codando, como eu tenho vários amigos que fazem isso. Entendi, faz sentido. Cara, como é que foi essa transição para você? Eu sei um pouquinho da sua história, te acompanhei pela ela, né? Você estudou e tal, mas como é que foi a transição do design gráfico para até chegar aquele momento que deu o estalo de fato, você começou a entender o design de interação? Tem muita diferença porque é tudo design, né? No fim do dia é tudo design. Mas você percebe alguma diferença? Você teve alguma dificuldade para fazer essa transição? Como é que foi para você? Eu trabalhei numa empresa, acho que o primeiro turning point, né, o ponto de virada mesmo, foi que eu estava trabalhando há muito tempo numa empresa só, e apesar de eu me desenvolver e até estar indo bem dentro dessa empresa, eu estava muito focado nas necessidades da empresa e pouco focado no meu background como profissional. E aí, a um certo ponto, como design gráfico, as demandas não estavam mais fazendo tão sentido. Então, num nível em que todo o trabalho por trás de pensar, desenvolver, criar, ele estava sendo morto. Então, eu estava muito mais numa questão de matar o leão da hora para entregar, quase um esquema meio de agência. Quem trabalhou com agência sabe como que é, e eu comecei a olhar o que estava acontecendo no mercado. Então, eu comecei inicialmente fazendo alguns cursos livres de design thinking, e até tem um ponto interessante que num desses cursos eu fiz um curso na PUC, São Paulo, uma especialização, curso livre rápido. Eu conheci a Fábia, que era do Boot, inclusive foi por causa dela que eu entrei em Olha, contato com a ela. E aí eu fui nessa questão de me atualizar, né, tentar voltar um pouco mais para o mercado. Eu acabei saindo dessa empresa e entrei em outra, continuei atuando como designer gráfico. Nessa outra empresa que eu acabei entrando, eu já estava um pouco numa posição mais de designer sênior, um pouquinho lead, porque a empresa era pequena, era só eu e os founders, né? Então, eu estava estruturando ainda toda essa parte da área de design / marketing, e aí eu fui querer implementar coisas novas. Então, estava querendo muito trabalhar com metodologias como design thinking. Na época, estava começando a surgir sprints, então eu queria tentar trazer isso para o meu dia a dia, para tentar voltar mais para design, né? Para ter essa questão do pensar e executar, e não só a execução pura e simplesmente, né? Eu vejo, sim, um pouco de diferença entre interaction design e UX. Eu acho que hoje UX, pelo menos na época quando eu tive contato com interaction design, eu acho que era muito mais focado realmente na parte de interação mesmo. Até tinha um pouco da experiência, mas hoje eu vejo que UX é muito mais amplo e muito mais completo em como a gente lida com o usuário no centro de tudo, né? Eu diria que, para mim, acho que se eu fosse fazer uma distinção muito clara, naquela época, talvez, Interaction Design tinha o usuário como um ponto principal, tinha como um foco de atenção, na verdade, mas não o ponto principal da experiência. Então, acho que eu diria que ele era muito mais voltado para
questão de feature, e hoje é muito mais voltado para a questão da experiência como um todo. Então, a feature ela é importante, mas não mais importante do que a experiência do usuário em si. Ela é um fator que vai contribuir para isso. Bem legal, cara. Você tocou em pontos bem bacanas. E de fato isso acaba variando um pouco, né, de empresa para empresa, então também assim tem que estudar pelos caminhos certos e ir buscando aí boas oportunidades, tal, e aí faz parte. Mas o nosso mundo vem mudando muito. Tem coisas que estão aí já tem décadas, mas que por qualquer motivo as aplicações são diferentes, né? É. E isso é bem curioso, isso é bem interessante. Cara, é legal. Me pareceu que você é muito curioso, né? Você queria já, desde o design gráfico, já aprender o máximo que você poderia. E aí você falou num ponto que é até meio triste, se a gente for conversar sobre isso. Uhum. Falou sobre você queria entregar mais valor. O que eu entendi é que você queria entregar algo que você se sentisse orgulhoso, digamos assim, de Sim. estar fazendo parte daquela equipe ou daquele desenvolvimento que vocês fizeram. E não só o entregar porque alguém pediu e tipo, ah, toma, tá feito, tchau. Né? Uhum. E, infelizmente, nós sabemos que, bom, acontecia muito, agora eu preciso falar no passado porque já tem alguns anos, acontecia muito no mercado de design gráfico e de publicidade no Brasil. Arrisco dizer que deve acontecer ainda hoje, né? Uhum. Eu acho um pouco triste porque mesmo dentro da área do, vou chamar de visual design, ou seja, do design visual como um todo, fora do impresso, tem um baita mercado também. Tem muita coisa Sim. que pode ser feita. Você falou web design, hoje tem um monte de gente fazendo social media, dá para ir pro lado do vídeo, tem um monte de coisa que dá para fazer, mas infelizmente eu acho que esse histórico que rolou no Brasil meio que queimou um pouco, né? Tirou o interesse de muita gente de continuar daquela forma. E aí dentro da área ali de product, né, acabou que vira uma carreira maior, né? Salários Sim. maiores e oportunidades e colaboração. E ainda mais qualidade de vida, porque, por exemplo, você pode viajar para o Brasil, ficar 3 meses aí, tá tranquilo, tá de boa. Exatamente. Então, enfim, eu acho meio triste. Eu espero que aos poucos esse novo momento aí do visual design que eu ando vendo se reinvente também, para gerar um pouco disso tudo, para quem quer trabalhar com isso, trabalhe com isso, tá tudo bem, né? É uma parte é uma parte importante, assim, eu particularmente eu gosto muito de visual design, eu gosto de meter a mão na massa e fazer uma entrega consistente, mas não é só isso também, né? Eu acho que antigamente no design gráfico se tratava o visual design sem pensar o que vem muito antes do layout pronto, né? Era só faz uma coisa bonita baseado na opinião de alguém Exatamente. e pronto. Mas enfim. Cara, legal. Aí você, dentro da sua curiosidade, começou a fazer lá workshops, alguns cursos, e em algum momento eu sei que você decidiu entrar no Master Interface Design, né, na nossa formação. Quando foi isso, mais ou menos? Por que você tomou essa decisão? Se eu não me engano, você já estava em Dublin, né? Então você foi estudar Sim, remoto em Dublin. Tá, legal. sim, já estava em E Dublin. por que você tomou essa decisão? Assim, vou entrar no Master Interface Design, vou me jogar, agora é a hora. O que mudou para você que você identificou ali que, sei lá, que era o seu momento, que aquilo fazia sentido? Foram alguns fatores. Acho que assim, o primeiro fator foi que quando eu estava em Dublin, ainda como estudante de inglês, eu até apliquei para algumas vagas como designer gráfico. Eu acho que o fator principal é que o design gráfico era muito difícil de obter visto, porque não é uma carreira elegível dentro do Critical Skills na época, que era muito mais fácil para você ter o visto de permanência, né? Então, eu fiz algumas aplicações, em questão de portfólio até estava ok, tive algumas entrevistas, mas a questão do visto sempre barrava. Então, quando eles viam que eu tinha um visto de estudante, legal, não vai. E aí, num certo ponto, decidir entre ficar e voltar pro Brasil, a gente acabou, eu e minha namorada tomamos a decisão de ficar no Brasil, desculpa, de ficar em Dublin. E aí eu falei, ok, então já que com design gráfico não está rolando, eu já estava lendo muito sobre o Excel, já estava acompanhando materiais, eu vi algumas coisas logo quando
o MIDI surgiu, né? E aí, por coincidência, eu vi um post da Fábia no Facebook na época, e eu acho que ela estava fazendo, e ela estava num sentido em transição de carreira, e aí eu entrei em contato com ela, fui perguntar referências do que ela achava, se ela achava legal, como que era, qual que era a estrutura, e etc. Ela me indicou muito, e aí eu falei, não, legal, vou fazer, me inscrevi. Só que aí, por uma questão de visto, o meu tempo de estudante de inglês estava acabando. Então, eu teria que tomar uma decisão entre continuar na Irlanda como estudante, e aí eu teria que ir para o nível acima, então eu teria que fazer ou uma graduação ou uma pós-graduação, ou voltar para o Brasil. Inicialmente, eu tinha me inscrito no MIDI pensando que talvez eu voltaria para o Brasil, mas uma coisa me chamou a atenção, que era a experiência dos professores no mercado europeu. Eu falei, não, então por que não? Vamos tentar, né? Então, os últimos meses que eu tinha como estudante de inglês, eu comecei a estudar no MIDI, só que eu tive que dar uma pausa porque, como decidimos ficar, eu tinha que levantar recursos para poder pagar a pós-graduação na Irlanda, que não é barato, né? Então, eu tive que dar uma pausa no MIDI, e quando foi, eu acho que em 2020, no comecinho de 2020, eu voltei a estudar. Então, acho que eu dei uma pausa entre final de metade, acho que de 2019, alguma coisa nessa parte, e voltei no começo de 2020, aí comecei a pegar mais firme e estudar. Mas o que me levou inicialmente foi a dificuldade em arrumar emprego na Irlanda, e me colocar numa profissão onde eu conseguisse um visto. E o UX era uma profissão que estava muito em ascensão na época e ainda está hoje, né? Cara, que interessante. E, assim, claramente na sua história já deu pra perceber que acho que uma palavra que te resume é que você é determinado, né? Então, você estava numa situação ali que não é nada simples, bate muito, certamente bateu muita ansiedade, estresse, tudo Sim, junto, né? Lidar com visto, e aí lidar com dinheiro, que o dinheiro vai acabar, tem que levantar, e aí tem que manter os estudos enquanto trabalha. E eu sei que é complicado, várias pessoas já passaram, mas, cara, parabéns de verdade, assim, porque obrigado. são poucas pessoas, se a gente for colocar em questão o mundo, que tem essa determinação de ir lá e falar: "Não, eu vou fazer até dar certo". E eu sei que vai dar certo, porque, como você falou, tem vagas, tem mercado, salário é Sim. bom, tem tudo. Só que na situação ali que você estava, era ralação, não tinha jeito. Você não tinha como escolher um ou outro, né, era tudo ao mesmo tempo e aí você tinha É, que equilibrar, né. essa é uma das coisas que, assim, entre os certos e errados que a gente escolhe durante a nossa trajetória, né? Eu, obviamente, gostaria de ter escolhido o MIDI, ficado no MIDI, me dedicado, mas pela situação que eu estava num outro país, a gente não tem tanto suporte, né? Em questão de família, em questão de várias coisas, né? Moradia, então você tem que correr atrás e você tem que É, acabar fazendo, e é bem aquela ilustração do como a gente imagina o caminho, né? Como uma linha reta ascendente para cima na diagonal, e como na verdade que ele é todo quebrado com muitos altos e baixos, né? é isso. Não é fácil não. Mas, cara, antes da gente ir para outras perguntas, porque a gente estava tocando num ponto delicado, quem está nos escutando pode estar com planos similares e ficou assustado. Preciso te perguntar o seguinte: valeu a pena, cara? Agora, olhando para trás, valeu a pena? Cara, valeu muito a pena, e todo mundo que me pergunta sobre o MIDI, né, eu falo que eu sou uma prova viva que o curso é muito bom, e eu até falo com comparativo, porque como eu acabei de mencionar, eu fiz uma pós, tudo bem que não era especificamente em UX, mas era Interactive Design, era uma das matérias que eu tinha. E, putz, conteúdo relacionado a UX, nada perto, assim, muito diferente.
o Mid ele é muito completo nesse aspecto. A única coisa que eu me arrependo é de não ter conseguido me dedicar mais, né? Então, como você tem que rodar vários pratinhos de uma vez só com um palitinho, às vezes eu tive que deixar o Mid um pouco de lado para em algum momento focar em alguma outra coisa, depois voltar e falar, não, agora eu tô com um pouco de tempo livre, vamos focar aí no Mid. E acho que essa é a única parte, mas olhando para trás, sim, eu considero que foi um ótimo investimento, não só em questão de conteúdo em si, mas até mesmo da própria plataforma e da própria comunidade. As pessoas se ajudam demais lá. Sempre que você posta alguma coisa de conteúdo, a gente vê, os alunos interagem muito entre si, as próprias monitorias de apresentação de trabalho são fenomenais, você pega muito feedback. Eu não me arrependo, cara, acho que foi um bom investimento. Cara, que legal escutar isso. Posso dar um passo atrás, rapidinho? Uhum. Para mim é sempre muito bom escutar esse relato e a gente tá fazendo novos upgrades. Agora 2023 é um ano que vai vir muita coisa boa aí pela frente. E acompanhar vocês é bom demais, assim mesmo, ver onde dá para chegar. Então, por isso que eu não te interrompi, entendi, não, beleza, vamos escutar. Mas refazendo minha pergunta, o que eu quis dizer, assim, tudo que você passou, Ah, não só o MIG, mas tudo que você passou, a sua decisão de ir para a Irlanda, de renovar o visto, de ir lá e buscar um trabalho em outra área, de ir lá e fazer um curso que você nem estava tão afim assim, mas que você foi fazer por causa do visto. Tudo isso para conquistar aí sua vida na Irlanda e o seu trabalho na área. Valeu a pena, cara, isso tudo? Porque eu sei que é cansativo. Só te uhum. escutando, eu já imagino que é cansativo. Então, hoje, olhando para trás, você repetiria cada passo sabendo o resultado que você chegou? Ou mudaria alguma coisa? Eu acho que eu acho que o objetivo final seria o mesmo. Se eu pudesse voltar e mudar algumas coisas, eu acho que eu mudaria. Acho que para quem entra em contato comigo no LinkedIn, que são alunos do MID, perguntando dicas e etc., eu sempre digo que quanto melhor você for, quanto mais planejado você for, é melhor. Então, uma coisa que eu acho que, no meu caso, eu demorei tempo demais para poder definir se eu ia ficar em Dublin ou não. Hoje, para quem vai e vem conversar comigo, eu falo, cara, faz o seguinte, pega os primeiros 8 meses, que são aí a sua primeira ida, você ainda vai ter mais 2 renovações, então dá uma olhada se você gosta do país. Irlanda não é para todo mundo. Você é prova disso, viva disso. Você veio, você viu que não fez sentido para você, você acabou indo para outro país. Então, acho que você tem que ter um tempo de sentir se o país é para você. Gostando disso, acho que assim, passou os primeiros 8 meses, planejar e falar, cara, o que eu preciso para ficar aqui e buscar virar um UX designer, um product designer na Irlanda e correr atrás disso, porque existem detalhes muito específicos que aí eu não vou entrar tanto no mérito aqui, porque senão a gente acaba ficando 3 horas só falando nisso, mas coisas que importam no meio do caminho. Se você pretende, se você já vem com portfólio, se você já é aluno do MIDI, por exemplo, e você está querendo vir para cá, se você já vem com pelo menos um portfólio nível 1, nível 2, já vai te ajudar bastante. Eu tive que começar do zero, então eu tive que criar o portfólio em UX desde o começo. Decidi ficar na Irlanda, trouxe alguns empecilhos de ter que fazer uma pós-graduação, levantar recursos para pagar essa pós-graduação, e se eu tivesse talvez decidido com 2 anos antes, 1 ano e meio antes, talvez eu não teria que ter feito uma pós-graduação, poderia ter levantado recursos para me manter na Irlanda só estudando inglês durante uns 3, 4 meses e focar no MIDI para levantar um portfólio e aplicar para vagas. E pode ser que teria dado certo e eu não teria feito esse investimento
tão alto em relação à pós-graduação, mas também poderia ser que ia dar no mesmo resultado. Eu teria feito também. Então, tem algumas questões técnicas que podem determinar ou não, mas eu diria que quanto mais planejado você tiver, melhor. Mais decidido, então já começa a correr atrás de, legal, eu quero ficar, então o que que eu preciso? Eu preciso ter um inglês legal, então corre atrás de, sei lá, tirar alguma certificação de inglês, porque isso pode ser algo que vai te dar segurança em falar, legal, eu tenho a certificação tal, que me mostra que eu tenho um nível de inglês tal, para se sentir mais confiante e aí mais preparado para as entrevistas. Ou, eu preciso criar portfólio, então vamos lá levantar qual que é mais ou menos o nível médio que as pessoas que estão no MID, por exemplo, arrumam emprego. Está ali entre o nível 1 e o nível 2, legal, então vamos focar em levantar portfólio até esse nível, e aí eu começo a aplicar para algumas entrevistas, vamos batendo cabeça, aprendendo o que funciona, o que não funciona. Então, quanto mais bem planejado você tiver, melhor. Acho que mais rápido vai ser, mais chances você vai ter de ser bem sucedido, né? Cara, muito bom. Concordo e assino embaixo. Estratégia é tudo, né? Para quem quer morar fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil, quanto mais estratégia, menos risco de treta, né? E de fato, você tocou até no ponto aí de Dublin, da Irlanda. Eu fiquei no total 6 meses na Irlanda, em 2 períodos. Uhum. 3 meses, e aí eu fui para Praga visitar um amigo e depois voltei. Porque eu não sei como é que tá hoje, mas na época eu podia tirar o break de férias no meio do curso de inglês. Então eu fiquei 3 Sim. meses, tirei o break, viajei, e aí depois voltei para terminar. E, cara, não me adaptei. Eu cheguei a conversar com os recruiters, não estava rolando para mim por causa do inglês. No início, o inglês do irlandês é uma questão à parte, Difícil. né? Então eu sofri no início ali, depois fluiu, beleza? Eu quase consegui umas vagas até legais, mas não me adaptei ao clima e, tipo, pô, Dublin é uma cidade maneiríssima. Eu lembro que eu gostava muito dos pubs, a música é boa Uhum. demais, sabe? Parece estar num show, mas é num pubzinho, num showzaço, assim, né? A galera é muito boa. Mas é isso, e de lá pra cá, cara, assim, já tô, acho que no 4º país depois da Irlanda. Então, de lá fui pra República Tcheca, depois fui morar em UK, depois voltei pra República Tcheca e aí agora tô na Espanha. Então, até só um asterisco aqui, né? Que pra mim Dublin é, sei lá, quase como uma mãe, assim, porque eu não me planejei tanto. Eu tava me planejando pra ir pro Canadá na época, acabei indo pra Uhum. Dublin, sei lá por quê, apareceu, falei, vou ver qual é. E, cara, me amarrei na Europa. Não quis fazer a vida em Dublin, mas Dublin me abriu possibilidades. E mesmo eu não Exatamente. tendo passaporte europeu, igual é o seu caso, eu pude fazer meu caminho de uma forma super organizada, tirei visto em Praga, depois fui convidado a trabalhar em Londres com visto, aí tirei visto em Praga de novo. Enfim, a gente começa aí vendo que essas portas não são tão difíceis assim, quando a gente planeja, né? Então a gente vai com calma, Exatamente. vai organizando. Cara, show de bola. Agora deixa eu te perguntar rapidinho aqui sobre a questão dos pratos, que eu vi falando, né, que a metodologia do MIDI é exatamente para permitir que você possa acelerar se quiser acelerar, ir devagar se quiser ir devagar e parar quando precisar parar e depois voltar. Uhum. Ou seja, cada um vai no seu ritmo, porque a vida é complicada mesmo. Você fez alguma coisa para manter a sua energia, sua atenção, o seu foco nesses momentos que você precisava parar e que bate, né, aquele desânimo, bate aquele às vezes é difícil você voltar a estudar e você fazia alguma coisa, teve alguma coisa que te ajudou a: "Não, vamos lá, tô voltando, gasto total", e eu lembro bem que tinha períodos que você tinha literalmente gasto total. Você estava em todas as aulas ao vivo, você Sim. estava sempre fazendo, e aí você dava uma sumida, aí você voltava de novo, gasto total. Então, enfim, que dica que você tem para quem está aqui nos acompanhando ou colegas da comunidade, para conseguir dar esse gás nos momentos aí necessários? Cara, eu nunca pensei nisso. Se eu acho que eu nunca fiz nada específico. Eu acho que é muito mais. No meu caso, eu acho que era realmente a determinação de onde eu queria chegar. Então, assim, sei lá, às vezes eu ficava 3, 4 meses sem ver nada do MIDI. Aí o que eu fazia, eu falei, não, eu preciso estar em contato com o UX. Então eu ia consumindo pílulas de conteúdo, às vezes eu nem estava
tão focado nos projetos, mas eu entrava numa monitoria para tentar pegar algum insight. E eu acho que quando eu o período que eu consegui me dedicar mais ao MIDI foi o período que eu estava fazendo a pós-graduação. Então, assim que eu terminei eu estava dando uma queda nos assignments que eu tinha para entregar, nos trabalhos que eu tinha para entregar da pós. Eu falei, legal, agora eu posso respirar um pouco mais, vou tirar aí umas 2 semaninhas sem fazer nada, sei lá, vou para um pub, curtir uma música ao vivo aí, e depois eu falei, não, legal, agora vamos sentar e vamos botar a bunda na cadeira, vamos ver o que a gente vai fazer e vamos focar no MIDI, porque eu acho que eu sempre tive essa noção de que era importante, o MIDI era importante para me ajudar a chegar onde eu gostaria de chegar. Eu gostaria de falar aqui que eu fiz meditação, fiz algum esporte, mas na real acho que foi muito mais o senso cara, eu preciso fazer, que se eu não fizer, não vai rolar. Era o senso de compromisso comigo mesmo, da onde eu queria chegar, e acho que era isso que me dava gás. Assim, durante a pandemia foi muito complicado, eu lembro que a gente tinha algumas monitorias, onde os alunos mesmo falavam das dificuldades que estavam tendo, sobre as incertezas que estava rolando, e ainda na época, pelo menos na Europa, estava um período muito caótico de incertezas sobre o governo vai ajudar os estudantes, não vai, quem vai ser ajudado vai ser só nativos, não, bate aquela incerteza. Eu estava sem emprego porque tudo fechou, minha namorada também estava sem emprego, depois ela voltou um pouco antes de mim, então acho que também o fato de ter ficado um pouco parado em relação a emprego e alguns desses pratinhos tinham caído, eu falei, não, agora eu tô com tempo, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade como essa, de ter tanto tempo assim, então vamos embora. Na hora que dava eu entregava algumas coisas da pós, eu falava, cara, tenho tempo, vamos para cima, vamos embora. Cara, legal. Você deixa clara a determinação mesmo, né? Alguns pratos, como você falou, alguns pratos caíram, você realocou sua energia, você não se permitiu abaixar a bola. Você foi lá, ó, agora eu tenho mais tempo pro mid, vamos all in, que é pra coisa acontecer. Pô, show de bola. Cara, indo para uma etapa final aqui dessa entrevista, queria te perguntar mais duas coisas. Uma, Dublin é um lugar muito interessante. A gente fala de Irlanda é razoavelmente grande, mas o centro da tecnologia é Dublin, né? E tem muito emprego. Quase todas as empresas de tecnologias globais, né, essas grandes, têm ali um escritório razoavelmente grande em Dublin, tem vagas, volta e meia a gente vê, às vezes, sei lá, IBM contratando um monte, ou Facebook, né, Meta, sei lá. Então tem muita coisa acontecendo em Dublin, sempre que olha no LinkedIn. Mas, ao mesmo tempo, sempre que eu converso com colegas ou conhecidos e tal, eu tenho a impressão que a barra de dificuldade de Dublin é muito alta. Então, você conquistar aquela primeira vaga, principalmente, não é uma coisa de estalar de dedos. Requer ali um processo e uma determinação elevada, e não apenas isso, como você falou, portfólio, conhecimento, etc e tal. Mas eu tenho a impressão que Dublin tem uma questão muito local, muito específica, e que parece que as pecinhas têm que encaixar para tipo, opa, agora sim você está pronto para conquistar o seu primeiro emprego. Você consegue explicar um pouco disso? O que você sentiu nesses anos seus em Dublin, desde que você começou a aplicar para vagas e não estava rolando, até depois, quando você começou a estar preparado, e aí deu certo? Porque eu até lembro, teve épocas também que você ficou meio bolado, pé da vida, que eu sei que rola, né? Então, e até se tiver alguma dica, assim, para quem quer aí, crescer em Dublin, estruturar a vida, o que você percebeu, assim, que é importante? Cara, em relação a portfólio, uma das coisas que eu sempre busquei era fazer trabalhos de empresas da Irlanda. Então, sei lá, eu fiz um projeto do Bank of Ireland, que está no meu portfólio. Fiz um outro de um outro banco grande também do AIB. Então, na hora de mostrar algumas coisas, eu participei de algumas lives de designers irlandeses, não irlandeses, mas normalmente expatriados, né, mas que trabalhavam e estão no mercado irlandês, que deram muitas dicas. Então, uma das coisas que eu peguei é tentar trazer
fazer cases que eles consigam ver e identificar. A gente, como brasileiros, a gente tem essa tendência de querer colocar cases de produtos que a gente tem aqui no Brasil, de empresas que a gente conhece e etc. Mas acho que é um pouco difícil deles tangibilizarem uma empresa brasileira, ou a não ser que seja uma empresa muito grande. Então, todo o briefing do MID que tinha a possibilidade de eu escolher a empresa, eu sempre tentei escolher uma empresa irlandesa. Eu acho que eles têm essa questão um pouco vamos dizer assim, um bairrismo deles, então eles gostam das empresas, eles são muito orgulhosos das empresas deles, das marcas irlandesas, isso em qualquer segmento. Então, um exemplo simples, sei lá, você vai num restaurante, eles fazem questão de colocar que todos os produtos são feitos com produtos irlandeses. Então, foram produzidos dentro da Irlanda e etc. Eu acho que isso se aplica também para UX. Então, quanto mais você consegue tangibilizar o case study que você está apresentando no seu portfólio para uma realidade local, eu acho que fica mais fácil. Curiosamente, as entrevistas que eu fui mais longe foram entrevistas onde eu estava para empresas fora, inclusive na Espanha. Eu tive 3 entrevistas que eu cheguei num estágio muito avançado de quase de fechar, só que era para trabalhar localmente em Dublin, mas não rolou. E com a empresa que eu tô, curiosamente, acho que foi assim, a empresa que eu menos mostrei meu portfólio, foi muito mais uma questão de soft skills e conversa e alinhamento de algumas coisas do que realmente questões técnicas. Mas nas outras empresas que eu fiz entrevistas na Irlanda, eu vi que essa parte de você ter contato com empresas deles ajuda bastante. Eu acho que isso que me ajudou, assim, num geral. Cara, bem legal. E só também para a galera entender, é que durante o Master Interface Design, nessa nossa formação, em cada módulo tem um projeto completo a ser desenvolvido com mentoria, acompanhamento e tudo mais. E aí, assim, desde o final do primeiro nível, você já começa a ter um portfólio. E depois você vai acumulando mais. Agora, uma curiosidade, Sidney. A gente faz de propósito que esse desafio seja baseado em empresas, que é para fazer pesquisa, para fazer uma série de coisas, para que o aprendizado seja ali mais interessante. Só que, logicamente, é um projeto acadêmico, não é algo real, né? É Sim. similar, já falei 1 milhão de vezes, assim, é muito parecido, várias dessas coisas é muito parecido com se você estivesse dentro da empresa, tendo aquele tipo de desafio, mas é acadêmico. Você sentiu alguma dificuldade, cara, em apresentar para os irlandeses o fato de, olha, eu estou começando nessa área de experiência do usuário e esses são projetos de estudo, são projetos acadêmicos, por mais que se pareçam reais, não Sim. são. Você teve alguma dificuldade? E se teve, como que você driblou isso da melhor forma? Cara, eu tive sim algumas empresas. Eu acho que teve muitas empresas que não ligaram tanto pelo fato de ser acadêmico, mas nas entrevistas eles requeriam um nível muito alto de experiência em UX. Até isso é uma coisa que eu acho que as pessoas vão ver eu falando aí em algumas monitorias, porque era um assunto recorrente. Pelo meu histórico como designer gráfico, já ter trabalhado há algum tempo, já ter até assumido cargos de liderança, quando eu ia fazer entrevistas, sempre me puxavam para uma entrevista já num nível muito sênior, o que era um entrave para mim por conta do... Sim, até posso dizer que eu sou sênior dentro de um contexto de design, trabalhando com design gráfico, liderando projetos de design, mas na área de UX eu sou praticamente júnior, eu estou migrando. Lógico, alguns conhecimentos, principalmente muito focados em UI, você acaba trazendo muita bagagem de design, mas são áreas completamente diferentes.
Então, o que pegava muito era, os trabalhos eram acadêmicos em termos de fundamentação. Eu sempre recebi muitos elogios em questão de pesquisa, em questão de etc., mas porque eram posições já mais sênior, eu tinha muitas questões de dados mais estatísticos, quais ferramentas que eu usei para, sei lá, fazer mensuração de experiência de testes A/B, ou se eu usei o Hotjar para gravar a tela e ver onde que o usuário clicou para fazer o user testing, ou se eu usei o Maze para gravar os testes que eu estava fazendo, ou criar algum tipo de dinâmica para facilitar. E teve outras empresas que não, os caras super entenderam que é um projeto acadêmico, mas que necessariamente não só por ser acadêmico, não quer dizer que não tenha substância, não tenha estruturação, não mostrava a minha forma como pensar UX. E eu diria que essas empresas que aceitavam de uma forma muito mais tranquila eram as empresas que eu sentia que tinham um nível mais maduro de UX. Então, eles estavam mais preocupados com o pensamento por trás e a forma como o product designer e o UX designer pensa, a experiência e como, frente a um problema, como você arruma uma solução ou direciona com os dados que você tem para uma determinada solução e que isso faça sentido, muito mais do que o ferramental. Então, acho que foi só nesse aspecto que eu tive algumas barreiras nas entrevistas, né? Eu acho que hoje, na época, não tinham tantas vagas de júnior como tem hoje no mercado. Coincidentemente, é um negócio muito estranho, porque eu arrumei emprego, passou tipo 2 meses que eu estava trabalhando, começou a chover um monte de vaga de júnior, eu falei, mas como assim? Eu Agora, estava né? correndo. Agora, eu estava correndo atrás dessas vagas enquanto eu estava procurando emprego, mas acho que também foi um efeito do mercado que está muito bem aquecido. Acho que as empresas estão começando a entender que o mercado não tem sênior o suficiente, não tem mid suficiente para dar conta da demanda e que eles vão ter que começar a investir em júnior. E foi até um fato curioso, porque na semana que eu estava na semana que acho que eu fechei o contrato com a empresa que eu tô, eu estava com 4 processos seletivos abertos. Então, 2 eu tinha feito design challenge, que foram nada muito nível hard, muito difícil. Coincidentemente, de uma entrevista para sênior, acabou virando uma vaga para um possível estágio de 3 meses e possível vaga de júnior, porque eles gostaram muito do meu perfil. Bacana. Então, eles me ligaram e a empresa que eu tô, só que eu já tinha fechado com eles, eu falei, cara, se vocês tivessem me ligado um pouquinho antes, talvez teria sido diferente a história. Ou E seja, hoje, no início foi difícil e no final teve até uma certa disputa ali, né? Para onde você ia. exatamente. E aí agora eu vejo e eu conversando com algumas pessoas também, eu vejo que estão aparecendo muito mais vagas de designers júniors. Tive até contato do LinkedIn, uns 2 ou 3 recrutadores perguntando como que eu estava, se eu estava gostando de onde eu estava. Eu falei, não, tô tranquilo, mas sim com vaga júnior. Achei bem, bem, bem legal. Cara, muito bom. Esse mercado ainda tem muito que expandir, e é o que você falou, faltam talentos, faltam pessoas determinadas. Não é à toa que, assim, a gente está fazendo essa gravação no momento de complexidade econômica a nível global. E Uhum. ainda assim tem muitas vagas. Não é à toa que antes disso as empresas estavam brigando, se estapeando para contratar pessoas, né? Então o mercado ainda tem muita necessidade, assim. E é meio triste falar isso, cara, mas já percebi também que tem muitas pessoas que tentam entrar no mercado sem o mínimo de preparo. Sei lá, às vezes acham que é só organizar o portfólio. Ah, monta o portfólio. Pô, mas se você não sabe fazer o negócio, você não tem projeto para quê, como é que você vai, É. vai tirar o portfólio da onde?
E aí não dá Eu certo. acho que aí eu concordo com o que você pontuou, e eu acho até adicionaria um ponto a mais. Eu acho que o planejamento, como a gente estava falando antes, é muito importante, né? Porque, por exemplo, às vezes quem vai estar ouvindo essa entrevista depois pode pensar, mas talvez foi mais a pós-graduação dele que garantiu a vaga em detrimento do mídia. E eu acho que foram vários fatores. Então, por exemplo, eu não preparei o meu currículo sozinho. Eu fui lá, levantei uma grana, paguei um recruiter para me ajudar a montar o currículo num parâmetro europeu para aumentar, então, aumentar as minhas chances. Todos Legal. os trabalhos do Mindy que eu sempre tentava pegar feedback com os professores, os mentores, para montar num perfil e chegar numa estruturação onde seria mais compatível com o que o mercado pratica. Então, pensar em se atentar para algumas coisas, lógico, isso também não foi, quando eu digo planejamento, também não foi tudo mapeadinho, certinho. Muita coisa foi também batendo cabeça. Então, você vai numa entrevista, pô, o cara mencionou isso. Ah, então legal. Então, no próximo trabalho que eu for fazer, eu vou tentar usar, sei lá, vou tentar usar o Maze para Se fazer um perguntarem de user novo, eu já testing, usei. por exemplo. Em vez de falar que eu fiz o que assim são coisas que podem parecer que não fazem diferença, mas fazem. Você fez o user testing do seu trabalho do Mindy usando o Zoom. Você foi lá, gravou a tela, gravou a pessoa usando, compartilhado, legal. Mas se você falar que você fez isso no Maze, já tem uma outra conotação, entendeu? O cara fala, ah, legal. E às vezes a empresa nem usa. Então, Eu já vi isso. Desculpa rir, mas é que eu já vi isso. Eu já vi umas perguntas mas muito loucas. Cara, mas é a realidade de mercado, né? ai, ai, isso é mó loucura, cara. Teve uma empresa que eu entrei que me apertaram na parede para ver o quanto que eu sabia de teste AB. E no final eu falei, pô, acho que aqui eu vou pegar uma experiência massa de teste AB. No final, nunca fizeram teste AB na vida. Assim. O cara botou na cabeça, sei lá por quê. Enfim, loucuras que acontecem nesse mundo. É, Né? Cara, você já passou muito insight super bacana. Te desejo cada vez mais sucesso. E para a legal. gente fechar essa entrevista, queria te fazer uma última pergunta que eu acho que está todo mundo aqui se perguntando, né? Que já está claro a sua determinação, tudo que você teve que fazer para chegar onde chegou e, pô, absurdamente merecido. Você está agora aí com seu visto, trabalhando em Dublin, que é como você queria, construindo sua vida, crescendo na Uhum. Europa. Mas como é, cara? Como é a vida de um designer em Dublin? Eu sei que você ficaria mais meia hora falando, mas de forma resumida, como que é essa experiência de trabalhar em Dublin? Como que é mais ou menos o seu dia a dia, enfim? Cara, hoje em dia a gente ainda por enquanto está remoto, né? Eu trabalho, o meu time, a gente trabalha em times, em squads, né? Então, mas o time de design é bem, de UX é pequeno, tem eu e a minha peer. A gente está com planos de crescer o time esse ano, então a gente vai adicionar uma terceira pessoa. E a gente trabalha muito focado com os developers, né? Eu trabalho remoto hoje, mesmo estando em Dublin, eu trabalho de casa, então meu horário é das 9 às 5. A gente vai para o escritório pelo menos uma vez por semana para manter uma interatividade entre o time, ou dependendo da demanda, se a gente tem meetings com os clientes às vezes vêm para o escritório, então a gente acaba encontrando eles lá para fazer workshops presenciais e, e, e ter toda essa interação, né? Eu achei que ia ser muito mais difícil do que assim, principalmente por causa da língua. Eu acho que nós brasileiros a gente tem essa questão com o inglês. Eu acho que a gente pensa que o nosso inglês tem que ser perfeito. Lógico, quanto melhor você for, muito mais fácil vai ser o seu dia a dia, muitas portas vão se abrir, mas também acho que a gente tem que colocar na cabeça que se você tem um inglês comunicável, as outras coisas a gente consegue aprender no dia a dia. Então, termos que, às vezes, alguns termos técnicos são muito usados
numa realidade de uma empresa específica, especificamente na onde eu trabalho com o setor de registry, que é uma coisa que eu nunca ouvi falar antes, e eu estou aprendendo cada dia mais sobre o mundo de registries em geral, e a interação com o time é tranquila, eles são muito receptivos, os irlandeses, tem muitos, a empresa ela é bem cosmopolita nesse sentido, então a gente tem várias nacionalidades, eu acho que eu sou o terceiro brasileiro que está na empresa, já tiveram outros, mas saíram, hoje são 3 brasileiros na empresa com outras nacionalidades, indiano, portuguesa, espanhóis, mas é uma interação muito boa, assim, eu achei que seria muito mais difícil do que e é muito tranquilo, eles são muito receptivos, eles entendem as barreiras que a gente enfrenta, admiram bastante os estrangeiros por dominar uma segunda língua e com todas as barreiras que isso traz, isso é muito valorizado. Isso eu não posso deixar de falar, assim, é muito valorizado mesmo. Cara, muito bom. Obrigado mais uma vez por todos os insights, obrigado por essa conversa. Imagina, obrigado. E eu tive uma boa experiência com os irlandeses também. Eu não trabalhei diretamente com eles, mas era curioso, né? Que você ia num pub com os irlandeses, eles nunca deixavam o copo ficar vazio. Quando o copo esvaziava, eles já viam encher. Você fala, calma, tio, espera um pouquinho. Mas é uma galera bacana, uma galera do bem mesmo. Happy hour é sempre uma parte boa com eles. Aí você vai pro escritório, né? Fala, no final tem happy hour. Aí você vai pro escritório, né? Tá certo. Mais ou menos. Sidney, obrigado, muito sucesso para você, cara. Dublin, certamente você vai ter uma carreira aí fantástica, porque tem muito espaço para crescimento, tem muita coisa para fazer. Aproveita bastante. E, logicamente, vamos nessa lá na comunidade, que também tem muita coisa para fazer, tem, né, várias novidades aí chegando. Então, enfim, não some de lá, não. Vamos continuar não, aí. brigadão aí. Brigadão aí, Felipe. Espero que tenha ajudado quem está pensando em talvez vir para Dublin, para Irlanda, e eu estou totalmente aberto. Então, assim, se quiser trocar uma ideia, me manda uma mensagem no LinkedIn, no que eu puder ajudar ou direcionar num caminho, a gente está aí. Então, tá bom. Só para ficar mais fácil, como é que te acham no LinkedIn? É o meu nome inteiro, então é Sidney Vitor dos Santos. É só tacar lá no LinkedIn, Sidney com demudo e no final vai aparecer lá no LinkedIn. Então tá bom. Prepara para aceitar um monte de gente chegando lá. Valeu, Sidney. Brigadão. E para você que está nos assistindo aqui no YouTube, lembra de deixar seu like, por favor. Isso vai ajudar o YouTube a empurrar aí para, né, esse vídeo para chegar a mais pessoas. É a história do algoritmo. Então, se você gostou do vídeo, se você chegou até o final, eu acredito que foi interessante. Então, aperta o like aí para ajudar a chegar para mais pessoas. Tá certo? Um grande abraço e a gente se vê aí em próximos vídeos. Tchau, tchau.